Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão lindíssima, gente, de física, que mistura dois assuntos, a parte de MHS, movimento harmônico simples, e magnetismo. E quero já dizer isso, gente, que esses aqui são dois dos assuntos que sempre caem na prova do Ita, tanto faz primeira fase como segunda fase, é um dos assuntos que mais caem na prova, principalmente essa parte de MHS, e é um conteúdo que os alunos no geral têm bastante dificuldade. E assim como está se aproximando bastante da prova do Ita, eu estou trazendo várias questões e assim enfatizando esses assuntos que são os assuntos que mais caem. Então continue acompanhando, gente, que eu vou trazer questões lindíssimas ao longo dos próximos dias nesses assuntos que mais caem nas provas do ITA e do IME, beleza? A gente começar para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Vamos lá, gente. Essa questão aqui vocês vão ver como é bonita a resolução dela. Diz assim: uma partícula de massa mzinho carregada com carga Q positiva encontra-se inicialmente em repouso, imersa num campo gravitacional e num campo magnético B0, com sentido negativo em relação ao eixo OZ, conforme indicado na figura. Nós sabemos que a velocidade de aceleração da partícula na direção OX, né, que ficou escrito errado na direção OX, na direção OY, na verdade, são funções harmônicas simples. Disso resulta uma trajetória cicloidal num plano perpendicular a B0. Ele quer que você determine qual é o deslocamento máximo L dessa partícula. Aí assim, vamos lá, gente, vamos entender essa questão primeiro para poder resolver. Ela tem, gente, uma interpretação super bacana e vocês vão ver como ela tem pouca conta. Ela tem muita teoria e menos contas. Ela tem mais teoria do que conta essa questão. É por isso que eu quis muito trazer para cá, porque vocês vão conseguir aprender muita coisa com esse vídeo aqui. O que que acontece? Aqui a gente tem o eixo Y, né? Eu vou fazer só um esboço desse eixo Y. Esse eixo Y está bem aqui, quer dizer, o eixo o Z no caso, né? O eixo Z ele está aqui e ele vem no sentido negativo, né? Ele está dizendo que ele vai no sentido. Vamos voltar aqui para a leitura da questão. Ele diz aqui, ó, no sentido negativo do eixo OZ, ou seja, ela começa na parte negativa do OZ e vai seguindo para frente, né? E aí o que que acontece? Quando ela é solta, ela está na altura que a gente está esse ponto O aqui do eixo Y, né? E aí ela vai ficar descendo e subindo por conta de existir uma força magnética, né? Quando a gente faz a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda, a gente vai perceber, gente, que vai o tempo todo existir uma força magnética aqui para cima, né? A gente vai ter uma força magnética. Se você fizer a regrinha da mão direita ou da mão esquerda, né, que existem duas regrinhas, você vai ver que existe uma força magnética para cima o tempo todo. E existe uma força peso, né? A força peso vai estar para baixo o tempo todo, já que a força peso ela tem essa direção, né? Vertical, sentido para baixo. E aí o que, que a gente tem que perceber aqui, gente? Que ela vai fazer, gente, um movimento muito incrível. Ó. O que, que eu vou mostrar tipo um esboço aqui dessa circunferência. O que que acontece? Quando ela está nesse ponto mais, no ponto que seria a origem, né? Tipo o ponto O ali, ela tem só o peso para baixo. Né? Ela vai ter só o peso P para baixo. E quando ela está naquele ponto mais baixo, vai ter uma resultante centrípeta, né, da força magnética para cima e do peso para baixo. Só que o mais legal não é isso, gente. O mais legal é você perceber que isso aqui se trata de um MHS. Aí como é que acontece esse MHS? Esse MHS, você tem esse L, né? Eu estou primeiro explicando a teoria, gente, porque sem a teoria você fica perdido nessa questão. O que que acontece? É uma força restaurativa, gente. A gente sabe que quando tem MHS existe a chamada força restaurativa, né? E essa força restaurativa é exatamente a força magnética. Essa força magnética faz com que tenha essa força restaurativa. E o mais legal de tudo é isso, gente, que isso aqui é a parte, a meu ver, que é fundamental. Esse pontinho aqui de baixo eu vou inclusive chamar de A, certo? Eu vou chamar esse pontinho aqui de A. E nesse ponto, eu vou fazer até um esboço dessa partícula. Ela vai estar com a velocidadezinha V no sentido X, certo? Ela vai estar com a velocidadezinha V no sentido X. E aí, vou só ver que ele não chama de nenhuma letra, então eu vou chamar de Azinho mesmo, aquele ponto. E aí, nesse ponto, ela vai ter uma velocidade que eu vou chamar de VA. E o mais legal vai perceber isso, gente, que quando está nesse ponto, é o ponto que a gente chama de máxima elongação, ou, no caso,
é quando você tem a máxima aceleração, né? E é muito legal a gente perceber isso, né? Vou colocar aqui como OBS. Ó. Essa OBS ela é fundamental para que a gente consiga resolver essa questão. É nos pontos O, em O e A, né? Temos a máxima elongação, né? Temos a máxima elongação, que é o que a gente chama no MHS, né? Elongação e, consequentemente, né? E aceleração máxima também. Aceleração máxima. E aí é muito legal a gente perceber isso, que quando ele está nesses pontos de aceleração máxima, né? A gente vai ver que ela está tipo assim, esse movimento que acontece aqui, gente, ele está ganhando aceleração, depois ele vai perder a aceleração, né? Ele vai diminuir, ele ganha aceleração, depois ele perde a aceleração para poder ele não ter velocidade nesses pontos, né? Velocidade no eixo Y. E aí depois ele vai ganhar de novo a aceleração e vai perder a aceleração lá para cima. Então é como se fosse tipo isso, gente. Eu vou fazer só um esboço aqui. Ele vai vir rápido, depois ele diminui, depois ele sobe rápido e depois ele diminui, gente. Aí ele fica nesse movimento ad infinito, assim. Enquanto não tiver nada que impeça esse movimento, ele vai ficar assim permanentemente. E assim, só para a gente concluir essa parte teórica, gente, se você for tentar analisar essa coisa pelo eixo Z, ó, olha como é bonito, gente. Se analisar pelo eixo Z, ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Se você pegar aqui o eixo Z em relação a esse eixo, no caso, os outros, né? O X e o Y. Eu sou muito ruim de desenho, mas ele vai fazer um negócio mais ou menos assim. Se você analisar de forma 3D, né? Ele vai ficar indo para um lado e para o outro e vai ficar fazendo isso aqui. É como se fosse um monte de curva, né? É como se fosse um monte de semicírculos, né? Ele vai ficar fazendo isso daqui, assim. É meio ruim de representar porque eu sou meio ruim com desenho, mas ele vai ficar fazendo isso daqui, assim, ó. Ele vai fazer esse movimento até o infinito, assim, desse jeito, indo para frente, né? Não sei se eu consegui me fazer compreender, mas esse movimento, essa partícula é uma coisa mais ou menos assim, gente. Quando você pega o movimento pelo eixo OZ, é massa, né, gente? Você vê que ele sobe, desce o tempo todo. E isso aqui se trata de um movimento periódico, isso aqui é um MHS, né? Assim, vocês me perdoem esses desenhos mal feitos, gente. Eu sou muito ruim com desenho, mas acho que deu para entender a ideia dessa questão, né, gente? Assim, em termos teóricos, é isso que a gente tem. Aí agora vamos para a prática, gente. Como é que a gente faz essa questão? As contas dela, vocês vão ver como são curtinhas, né? Primeira coisa a gente faz é a conservação da energia. A gente vai fazer a conservação da energia nos pontos O e no ponto A, né? A gente vai ter energia mecânica em A, em O no caso, vai ser igual a energia mecânica em A. E aí que a gente tem que se ligar do nível de referência, viu, gente? O nível de referência a gente sempre tem que pôr, né? O ideal para essa questão, gente, é pôr o nível de referência bem aqui onde eu estou colocando, ó, N.R. Nível de referência no ponto onde ele está nessa máxima elongação. E aí que a gente vê que tem esse L, né? Que a gente vai ter energia potencial gravitacional, gente. A gente vai ter MGL, simplesmente. Potencial gravitacional. Quando ele chega nesse ponto A, ele não tem mais energia potencial gravitacional. Ele vai ter simplesmente a energia cinética, né? E aqui a gente vê que não tem como a gente usar nada em termos magnéticos, gente, porque a gente sabe disso, que não tem trabalho da força magnética. Gente. O trabalho da força magnética ele é zero, né? Isso aqui faz parte da teoria, né? Pode ser que algum de vocês esteja se perguntando, pô, professor, só esqueceu de alguma coisa? Não esqueci de nada, gente. Não existe essa coisa do trabalho da força magnética por conta de ser perpendicular, né? A força magnética tá para cá, né? E o movimento da partícula tá para cá, tá formando 90 graus. Então, se forma 90 graus no ponto A, você não vai ter, né, essa parte da força magnética com algum tipo de trabalho. Vai ser simplesmente energia cinética. Você vai ter mVA ao quadrado sobre 2. Né? Você vê como essa questão é muito mais teoria do que conta, né? Vocês vão ver como as contas são minúsculas dessa questão. A gente vai ficar com VA ao quadrado igual a 2GL ou VA igual a raiz de 2GL. É uma expressãozinha que aparece em muitas questões, inclusive de mecânica, né? É uma expressão muito parecidinha com as questões que a gente vê na parte de mecânica. Pronto, feito isso, gente, agora a gente vai passar para a parte que eu acho mais interessante dessa questão, que é a gente analisar essa máxima elongação, como eu fiz nessa observação aqui. Aí aqui eu vou até botar de vermelhinho para que vocês entendam direitinho, gente. Ó, nesse ponto O, a gente vai ter a velocidade y
igual a zero, né? E aí nesse pontinho aqui a gente também vai ter a velocidade de y igual a zero, né? Que são esses pontos de máxima elongação. E aí ali, gente, o que que acontece? A força resultante, que é a resultante que a gente chama de resultante centrípeta, vai ser as mesmas, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, em A, e depois no outro, quer dizer, em O primeiro e depois no ponto A, ó, em O, que é esse ponto que você só tem o peso, a gente vai ter a força resultante, ela vai ser igual ao peso para baixo. Porque ali você não vai ter força magnética. A força magnética depende da velocidade, né? E aí em A, no ponto A, a gente vai ter que a força resultante, ela vai ser a força magnética, já que a partícula vai subir, né? A força magnética tem que ser maior do que o peso. Força magnética menos o peso. Só que aqui você tem que se ligar, né? Que são pontos de máxima elongação e máxima aceleração também. As duas coisas acontecem ali, máxima elongação e a aceleração. Ou seja, o que está nos dizendo, né? No MHS, né? Que a gente está tendo o MHS ali. Quando a gente tem essa máxima elongação e máxima aceleração, isso vai ter a mesma, eles vão ter a mesma força resultante, gente. Logo, a força resultante, ela vai ser a mesma, né? Eu vou chamar aqui de 1 e de 2, né? 1 e aqui eu vou chamar de 2, elas vão ter as mesmas, elas vão ser iguais, né? Força resultante 1 é igual a força resultante em 2. Ou seja, a gente vai igualar essas duas equações. Você vê que, como isso aqui é incrível, né? A gente vai fazer P é igual a força magnética menos P. Ou seja, a gente vai ficar com 2P é igual a força magnética. Só que a força magnética, gente, eu vou fazer só uma OBS aqui apagar em seguida. Eu sempre gosto de brincar com essa frase aqui nos vídeos, né? Que eu aprendi na época de escola, da escola. E é legal porque os alunos aprendem mais rápido e fácil, né? A fórmula da força magnética, gente, é o QVB seno θ. Só que esse seno de θ é 90 graus, né? O seno de 90 graus, ele é numericamente igual a 1. Ele não aparece na expressão. E aí eu gosto de falar sempre essa frasezinha aqui, ó. Eu quero ver o Brasil sendo tetra. Isso aqui ajuda muito você a memorizar essa fórmula, né? Já que física tem tantas fórmulas, né? Se você usar essa frasezinha, facilita que você memorize. Quero ver o Brasil sendo tetra. E aí assim você vai substituir aqui, gente. A gente vai ficar com 2mg, porque o P é mg. E aí a gente vai ficar com essa força magnética como sendo QVB. O seno de 90 graus não precisa porque é 1, beleza, gente? Aí eu vou só apagar essa observaçãozinha aqui, era só para mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui não precisa aparecer na nossa solução, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar esse V e eu vou substituir por aquela expressãozinha ali, que é essa equação raiz de 2GL. E assim a gente vai poder encontrar o L. O L que a questão quer saber não é o L, né? Então aqui a gente vai poder encontrar. Vai ficar 2mg é igual a Q vezes B vezes raiz de 2GL. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ao quadrado de um lado e do outro. Quando eu elevo ao quadrado de um lado e do outro, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com 4m ao quadrado, g ao quadrado, igual a q ao quadrado, b ao quadrado, vezes 2, vezes g, vezes l. Aí aqui, ó, a gente pode fazer simplificações. Ó. A gente pode simplificar esse g com o quadrado do g, a gente pode simplificar o 4 com o 2, fica 2 aqui do lado esquerdo, e assim a gente vai chegar na nossa resposta. Agora é só isolar o L. Ó. Quando a gente isola o L, ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar 2m ao quadrado vezes g dividido por q ao quadrado b ao quadrado. Pronto, a gente já está com tudo aqui certinho. E esse é o nosso gabarito. Ó. O gabarito, né, que essa máxima elongação seria tipo o x, né, como a gente utiliza no MHS, a elongação de uma mola ou de algum sistema. Seria tipo a deformação de uma mola, né? Aqui é a elongação, a máxima elongação desse movimento, aí que a gente chama desse L, né? O que essa partícula se deslocou. E ela tem essa resposta aqui, 2m ao quadrado g sobre q ao quadrado b ao quadrado. Aí lembrando, gente, só para poder ser fiel com a parte do gabarito, né? Porque eles chamam esse b de B0, né? É só acrescentar isso aqui para poder ser bem fiel ao gabarito lá do ITA, né? O gabarito lá do ITA é esse aqui. Esse B que ele chamou na questão, ele tinha esse índice B0, né? Vou só voltar aqui na figura para mostrar. Ele tem esse zerozinho no índice, então é importante que a gente ponha, né?
E essa é a nossa resposta. 2m ao quadrado g sobre q ao quadrado b0 ao quadrado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixe de dar um like no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!